A a paz do Senhor seja convosco. Louvado seja o nome de Deus, meus amados irmãos. Oi, estão me ouvindo bem, irmãos? Amém? Louvado seja o nome de Deus. Meus amados irmãos, hoje nós vamos trabalhar com o tema o Deus de toda consolação. Esse Deus que é o originador da vida, Ele também é o Pai de todo consolo, de todo conforto. É um Pai de amor, é um Pai de misericórdia, é um Pai de consolação. É um Pai que nos perdoa, é um Pai que direciona a vida da sua igreja. Quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, mesmo em diante de perdas, hoje nós temos alguns irmãos que estão sepultando os seus, enlutados, mas Ele é a fonte de toda consolação, de conforto e de consolo diante de Deus. Só Ele pode nos confortar plenamente. Ele é um Pai amoroso, um Pai afetuoso. Por isso nós não podemos, de forma nenhuma, tirar os olhos dEle. É Ele que nos conforta, é Ele que nos consola e é Ele que nos dá salvação. E o apóstolo Paulo, escrevendo uma de suas epístolas aos Coríntios, mesmo ele tendo passado por toda a tribulação que passou, foi chicoteado, preso, mas ele se sentia consolado e cuidado por Deus. Abramos nossas Bíblias com esse tema. Abramos nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 1. O Deus de toda consolação, capítulo 1, dos versículos 3 até o 7. Eu gostaria de ler que os amados irmãos acompanhassem a leitura, mas se você puder manter sua Bíblia aberta, eu agradeço. O Deus de toda consolação. 2 Coríntios, capítulo 1, dos versos 3 até o 7. 5 versículos poderosos, para que possam ser vividos, aplicados nas nossas vidas nessa noite. A palavra de Deus nos diz assim, versículo 3, 2 Coríntios, capítulo 1, do verso 3 ao verso 7. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e o Deus de toda consolação. É Ele quem nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Porque assim como transborda sobre nós o sofrimento de Cristo, assim também, por meio de Cristo, transborda o nosso consolo. Se nós somos atribulados, é para o consolo e a salvação de vocês. E se somos consolados, também para o consolo de vocês. Esse consolo se torna eficaz na medida em que vocês suportam com paciência os mesmos sofrimentos que nós também suportamos. Amém, meus amados? Vamos curvar nossas cabeças novamente, vamos orar por iluminação e compreensão da parte de Deus, para que essa palavra possa ser vivida, aplicada nas nossas vidas. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nessa noite. Te bendizemos, te agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui reunidos como igreja do Senhor na tua casa, casa de oração. Mas nesse momento, ó Deus, nós te pedimos iluminação do céu, do alto, para que essa palavra possa, ó Deus, penetrar nos nossos corações, que ela possa encontrar guarida, ó Pai, e que ela possa frutificar para a glória do teu nome. Ó Deus, tudo isso nós te pedimos e já te agradecemos, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém? É interessante que o apóstolo Paulo, ele já migra, né? Ele começa bendizendo ao Senhor, logo no começo do capítulo 1, e ele já passa para uma exaltação de louvor. O apóstolo Paulo começa saudando a igreja. Era costume das igrejas fazer essa saudação inicial, do verso 1 ao verso 3. Só a guisa de introdução para a gente entender. Ele diz assim, verso 1, 2 e 3. Verso 1 e 2, perdão. Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus, que está em Corinto, e todos os santos de toda a Caia. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. E agora, logo em seguida, ele já migra automaticamente para uma exaltação a Deus. Logo no versículo 3, o apóstolo Paulo já migra para começar a exaltar a Deus
glorificar a Deus, tá? Em vez dele começar a carta falando dos problemas pessoais da vida dele, não, ele começa com uma forma de adoração, ele começa com uma forma de exaltação. E essa exaltação aqui, essa adoração a Deus, que a gente pega do versículo 3 até o 7, inicialmente aqui no verso 3, é uma das doxologias mais perfeitas que tem na palavra de Deus, no Novo Testamento. Paulo louvou a Deus, adorou a Deus, mesmo diante das circunstâncias. Se nós lermos as cartas de Paulo, foi momento de tribulação que ele passou. Paulo foi chicoteado, preso e executado, mas ele nunca deixou de glorificar a Deus e louvar a Deus, mesmo em prisões. Quando ele, Paulo e Silas, foi preso, ele continuou louvando a Deus, ele continuou glorificando a Deus com a sua vida. E esse tem que ser o desejo do coração da igreja, adorar o Senhor, exaltar ao Senhor, bendizer ao Senhor. Apesar dos problemas, nós temos que exaltar ao Senhor, bendizer ao Senhor, porque Ele está no controle de todas as coisas. Nós cantamos aqui nessa noite. Ele é soberano sobre a criação, Ele é soberano sobre os governantes, Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Tá? E Ele começa justamente bendizendo ao Senhor, com a palavra bendito. Ele começa com bendito, bendito seja Deus. Ele começa louvando a Deus. Por isso que nós já começamos o domingo, na hora que nós acordamos, a primeira coisa que nós fazemos é adorar o Senhor, é bendizer ao Senhor. Nós já acordamos louvando ao Senhor, bendizendo ao Senhor. Tem que ser isso. A nossa vida tem que ser essa. Bendito seja o Deus e Pai de nosso, ele vai dizer, de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele começa bendizendo ao Senhor, adorando ao Senhor. Bendito aqui era uma forma de adoração judaica, onde a gente tem vários salmos de adoração, de exaltação a Deus, por todas as bênçãos espirituais que aquele povo recebia e que a igreja hoje recebe. Por isso nós adoramos ao Senhor. É o reconhecimento de que Deus é galardoador das bênçãos. Eu vou trocar de microfone. Então, meus amados irmãos, ele começa, como eu falei, voltando aqui para a gente não perder o ritmo, bem dizendo ao Senhor. Tá? Uma forma de exaltação a Deus, reconhecendo que Deus é a fonte de todas as bênçãos espirituais. E esse tem que ser o desejo do nosso coração. Em 2026, nós temos que exaltar mais o Senhor, glorificar mais a Deus, louvar mais a Deus. Não somente pelo que Ele fez, mas pelo que Ele é, a grandeza de Deus. E Paulo começa aqui exaltando a Deus, não pelas coisas materiais, não. O apóstolo Paulo sabe que as coisas materiais, elas são passageiras. Elas é como água que pega na mão aqui. Um dia nós estamos com a água na mão, mas ela vai correr pelos nossos dedos. Então as coisas materiais são assim. Tanto que nós não levamos nada para o céu, não. Só o nosso corpo glorificado como o corpo de Cristo. Somente isso. Então, se a igreja fizesse uma pergunta hoje ao pastor, para que foi que eu nasci? Para adorar o Senhor. A resposta era essa. Senhor, por que foi que eu vim ao mundo? Para adorar o Senhor, para exaltar a Deus. Pastor, por que é que eu sou crente? Para adorar a Deus. Essa é a razão de nossa vida. Se nós vivemos, nos movemos, é por esse motivo. Se abrimos os olhos de manhã, foi por causa disso. Essa tem que ser a gratidão. Somente nele, bendito seja Deus. Ele bendiz ao Senhor. É interessante que mais duas vezes no Novo Testamento tem essa mesma palavra aqui, de bênção, de exaltação a Deus. O apóstolo Paulo falando lá no começo de Efésios, ele vai bendizer ao Senhor. Está lá em Efésios 1, do 3 ao 4, nós não vamos ler. Paulo louva a Deus pelo que Deus fez nas nossas vidas no passado. Quando Paulo diz, louvado seja o nosso Deus e Pai, porque Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Então Paulo está louvando a Deus pelo que Deus fez no passado. Usando essa mesma palavra, bendito seja Deus, louvado seja Deus, exaltado seja Deus pelo que Ele fez. Nos escolhendo antes da fundação do mundo. E a palavra lá é forte, é justamente essa. Lá na epístola de Pedro também tem essa mesma palavra, bendito seja Deus. Agora ele louva a Deus pelo futuro. Ele vai dizer, bendito seja Deus pelas bênçãos
da futura esperança que nós temos em Cristo. Ele está falando do futuro. Mas só que o apóstolo Paulo aqui louva a Deus pelas bênçãos presentes. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, ele está bendizendo ao Senhor com todo o nosso ser. Quando nós pegamos ao Senhor, nós temos que bendizer por tudo. Pelo que Ele fez, pelo que Ele faz e pelo que Ele fará. A Bíblia toda está cheia dessas bênçãos, desse modo de bendizer ao Senhor, dessa exaltação a Deus. Por isso que Paulo ele começa exaltando a Deus, mostrando quem é Deus. Deus, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele começa com essa exaltação, mostrando quem é Deus e mostrando quem é Jesus. Ele começa já a carta, a epístola com essa exaltação. A expressão que exalta o Pai, a expressão que coloca o Filho no mesmo lugar do Pai, o Pai e o Filho sendo um. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia. Ele começa com essa expressão. E isso tem que ecoar nas nossas vidas nesse 2026. Isso tem que ser constante, essa expressão de louvor, tem que ser um louvor verdadeiro, genuíno no coração da igreja, que identifica os filhos de Deus. Não é um louvor inconstante, não, ou de vez em quando, não, mas um louvor sempre. É isso que nós temos que fazer. É um louvor que nós, na nossa expressão, com os nossos lábios, com o nosso ser, porque o Pai é fiel ao Filho. Aqui ele vai colocar o Pai em completa igualdade com o Filho, numa frase só: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mostrando que não há diferença entre Deus e o Filho, que eles são um, coigual, coeternos, e mostrando a soberania do Filho, que a salvação só vem através do Filho. Por isso que o crente fala tanto que a salvação só em Jesus, porque a Bíblia mostra, revela que a salvação só vem através dele, por meio dele. E ele vai falar aqui também: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e o Deus de toda consolação. Meus amados irmãos, se nós estamos hoje aqui e podemos, todos como igreja do Senhor, como filhos, chamar Deus de Pai, é por causa do Filho. Nós podemos clamar e dizer: Abba Pai, Pai amado, meu Pai, por causa de Jesus. Jesus, nós observamos que ele foi na frente preparar um lugar e voltará para buscar a sua igreja. Mas essa exaltação nós só podemos fazer por causa de Cristo, pelo que ele fez na cruz do Calvário. Somente assim. E esse chamado nessa noite, por consolo, por conforto, é para que nós possamos nos aproximar mais e mais dele. Esse 2026 tem que ser um 2026 diferente, onde nós exaltamos a Deus e nos aproximamos mais e mais dele. E isso requer relacionamento, uma vida constante na presença de Deus. É isso que Deus quer das nossas vidas. Então Jesus, ele é igual a Deus na eternidade, no poder e nos salvando, meus amados irmãos. Se nós estamos hoje aqui é por isso. A gente vê Jesus dizendo que o muro da separação foi quebrado, o véu foi rasgado de cima para baixo. Nós podemos ir ao Pai através do Filho em oração, clamando a Ele, suplicando as suas bênçãos espirituais, dizendo: bendito seja o Deus e Pai. Eu e você podemos ir a Ele nessa noite com todo o nosso ser, porque Ele é o Pai de misericórdia. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e o Pai de misericórdia. Nós observamos no último culto que esse Deus misericordioso, ele é uma fonte inesgotável de misericórdia. Então ele não só é o Pai de misericórdia, ele não só é um Pai misericordioso, mas é onde está toda a fonte de misericórdia do crente. Aonde nós vamos buscar, pastor? Na fonte que nunca seca, que é Deus, o misericordioso. Aquele que nos substituiu, aquele que nos dá bênçãos espirituais mesmo sem nós merecermos. É isso que ele está fazendo. Ele não só nos deu, ele nos dá e nos dará eternamente a sua graça e a sua misericórdia. Deus é a fonte de toda a misericórdia. Por quê? Porque ele é o Pai de misericórdia.
Ele é o Pai de misericórdia. E nós estamos hoje aqui por causa das suas misericórdias. E são as suas misericórdias que vão nos conduzir para o céu. Todas as misericórdias de Deus. Todas as misericórdias que existem. A fonte é Deus. Elas só podem ser recebidas por Deus. Através de Deus Filho. Somente assim. Ele é misericordioso, ele é bondoso. No último culto do ano, nós falamos sobre o Deus de misericórdia. Que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Mas na Bíblia fala sobre as riquezas das misericórdias de Deus. O salmista vai falar das eternas misericórdias de Deus. A Bíblia fala isso. Lá em Tiago vai falar da grandeza da misericórdia de Deus. E lá no salmista, novamente, ele vai falar da multidão das misericórdias de Deus. É uma multidão de misericórdia sendo derramada no coração da igreja. Pai de misericórdias, indicando que toda forma de compaixão vem dele, todo amor vem dele, toda piedade para nos manter de pé e para que nós pudéssemos abrir os nossos olhos hoje, tem origem nas misericórdias de Deus. Por isso é abundante, porque ele é Pai, ele derrama em nossos corações, é uma fonte inesgotável. Meus amados irmãos, começam aqui. Essas misericórdias já foram derramadas em nossos corações, mas vão se estender por toda a eternidade afora. As misericórdias que nos alcançaram, as misericórdias de Deus. Ele não só é o Pai de misericórdia, mas ele vai mostrar aqui como tema da noite, o Deus de toda a consolação. Olha o que é que ele diz. Pai de misericórdia e Deus de toda a consolação. Há muitos que estão enlutados hoje. É Ele que consola, é Ele que conforta. É dele que emana toda a fonte de consolo. Somente Ele, somente através dele pode vir o refúgio para as nossas almas. Somente através dele pode haver verdadeiro consolo e conforto diante das perdas. Somente dele pode haver conforto e consolo diante das tempestades da vida. Diante das opressões malignas que são lançadas sobre a igreja do Senhor, somente Ele é a fonte de consolo, conforto e proteção da igreja, somente Ele. Por isso que toda a nossa inquietação, quando às vezes nós estamos inquietos, cansados, sobrecarregados, é Ele que nos conforta. É Ele que nos consola, é Ele que nos dá força para prosseguir nessa caminhada diante de Deus. Somente Ele, se não fosse por Ele, nós não seríamos consolados, não. Mas Ele nos consola, nos conforta e nos prepara para consolar outras pessoas. Deus, Ele deve ser exaltado, não só em nós, mas por meio de nós. A igreja tem que ter essa visão. Quando nós exaltamos a Deus, nós estamos mostrando quem Cristo é. A nossa fidelidade a Deus tem que ser visível aos olhos, diante dessa comunidade de Araripina, ou aonde nós estivermos. Nós temos que Deus tem que ser exaltado através da sua igreja, porque Ele deixou a sua igreja para exaltá-lo. Vocês lembram, quando Jesus estava entrando em Jerusalém, Ele disse, se vocês não me glorificarem, se vocês não me exaltarem, as pedras clamarão. Por isso nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso para que Deus seja visto através da sua igreja, através da sua palavra. Se não for assim, a igreja não está fazendo diferencial em Araripina. Nós temos que ter vida com Deus, testemunho diante de Deus, para que verdadeiramente essa palavra chegue e atravesse corações, dividindo, mas transformando pessoas. Nós temos que viver assim, meus amados irmãos. É isso que nós temos que fazer no mundo de problemas, no mundo de tribulação, no mundo de caos, meus amados irmãos. Deus deve ser exaltado através das nossas vidas. É isso que ele vai dizer no verso 4, olha o que é que ele diz. E é Ele quem nos consola em toda tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Deus nos conforta, nos consola, para que nós possamos ser consoladores. É isso que Ele faz. Nos conforta, nos consola, para que nós possamos ser consoladores, consolar outras pessoas. Diante das tribulações, Ele vai falar aqui. Diante da tribulação, Ele não tira a tribulação da vida do crente, não tira. Mas Ele nos consola, Ele nos encoraja para viver uma nova vida. Para nós continuarmos
conforto e consolo, consolo e conforto. É isso que ele faz na vida da sua igreja. Ele nos encoraja quando nós estamos cansados, sobrecarregados. Quando as provas são pesadas nas nossas vidas, é Ele que dá, é Ele que traz, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos conduz diante desse mundo de tribulação. Na nossa tribulação, Ele está falando da nossa, aquela que nós passamos dia a dia. Cada um tem a sua. Mas Ele nos conforta, nos consola para quê? Para que nós possamos ser consoladores. E essas implicações, elas têm que ser repetidas nas nossas vidas. Repetidas. Esse consolo nós temos que levar para os outros sem interrupção. Conforto, consolo, consolo, conforto. Tem que ser um modo de viver do crente. E a gente viu aqui, não implica em deixar a tribulação, não. Em toda a tribulação, em toda a nossa tribulação, ele está falando para a igreja. Ele estava falando dele, Timóteo, que tomava de conta daquela igreja. Em toda a nossa tribulação. Meus irmãos, Deus está trabalhando na vida da sua igreja. Trabalhando na vida da sua igreja. Diante dessa tribulação que o mundo está vivendo. Então isso não vai implicar que Deus nos livra da tribulação, não. Nem vai tirar o que nós não precisamos ter. Ele é Deus, Ele é soberano. Nós temos que saber que Ele não dá um fardo maior do que nós possamos levar. Antes de tudo, Ele nos encoraja. Ele está preparando a sua igreja para que nós possamos suportar. Ele está nos capacitando para que nós possamos viver mais e mais. Ele nos dá ferramenta para que nós possamos aguentar o dia a dia. Ele está treinando, capacitando a sua igreja dia a dia para que nós possamos suportar. Mas para que Ele faz isso, pastor? Porque não há vitória sem luta, não há guerra vencida sem luta. Por isso Deus deixa a tribulação. Ele deixa a tribulação. Mas Ele é a fonte de todo consolo, Ele é a fonte de todo consolo. Ele está conosco no barco nessa noite, diante de toda a tribulação. Então Deus é um Deus conosco, Ele é a fonte inesgotável. Não é algo apático, não, mas todo conforto e consolo. Ele é o agente eficaz que nos conforta e que nos consola, meus amados irmãos. Em dias difíceis, do jeito que o mundo está passando. Ataques, às vezes dentro das nossas famílias, que surge, mas Ele traz conforto e consolo. Existe, sim, vários ataques que são direcionados, setas que saem de dentro ou de fora da nossa família, mas Ele nos conforta, Ele nos consola para mostrar que não existe cristianismo sem cruz. Não existe, meus amados irmãos. Eu queria trazer uma mensagem aqui dizendo que você era lindo, maravilhoso, bonito. Mas não existe cristianismo sem cruz, não existe. A vida é uma vida que tem os seus percalços. Não é uma vida sem dor, não, mas vai ser uma vida de tribulação. E essas palavras aqui, quando ele diz tribulação, é como se fosse uma pressão, algo que estivesse pressionando o crente. No grego é como se fosse sempre uma pressão, está pressionando a vida do crente. Quem nunca se sentiu assim? Meus irmãos, é isso, a vida não é fácil. Essas tribulações vai acarretar várias coisas, problemas físicos, que podem trazer a vida do crente, problemas mentais, espirituais. Haverá perigos, sim, toda tribulação é isso. Pode haver perigo, sim, de vida e de morte. Mas a gente tem que lembrar que nós temos um Deus que nos consola. As provações, as tribulações não são fáceis. São difíceis. São difíceis de cruzarmos e nós temos que cruzar esse vale que é a vida aqui na terra. Nós temos que cruzar olhando para aquele que é o autor de toda a consolação e de toda a misericórdia. Meus irmãos, é Ele quem segura em nossas mãos quando nós estamos cansados, sem força. É Ele que nos consola, é Ele que nos coloca de pé, é Ele que direciona as nossas vidas, é Ele que nos sustenta em toda e qualquer situação. É Ele que conduz a vida da igreja. É através do seu consolo,
É Ele que trata todas as feridas dessa igreja, todas as feridas dos nossos corações, todas as feridas da nossa alma. É Ele que está tratando cada uma delas com consolo, conforto, trazendo para si os seus filhos, pegando as suas ovelhas nos braços e dizendo: vocês são meus. Toda a fonte de consolação está nele, somente nele. Nós estamos alicerçados nele e por isso nós não podemos tirar os olhos dele. A palavra de Deus vai dizer lá em Romanos que nele, em Cristo, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou e se entregou por nós. Vencedores. Então, antes dele trabalhar por meio de nós, ele está trabalhando em nosso coração. Primeiro, ele está trabalhando em nosso coração. Em nosso coração. Antes de sermos instrumentos para outras pessoas, Ele está tratando primeiro o nosso coração. Ele está moldando primeiro o nosso coração para que nós possamos ser instrumentos vivos, ferramentas vivas e afiadas diante do mundo caótico. Ele está afiando as suas ferramentas. Ele está nos preparando, trabalhando em nosso coração. É isso que Ele está fazendo. Ele está depurando o seu povo, Ele está preparando o seu povo, Ele está limpando o seu povo, Ele está fortalecendo a sua igreja para que a sua igreja possa passar por esse vale de lágrimas, sempre com o Deus de toda consolação, guiando a sua igreja, orientando a sua igreja. Deus, às vezes, Ele nos leva para o deserto, meus amados irmãos. Todos terão o seu deserto. O deserto, como diz um autor, é a escola superior do Espírito Santo de Deus. Ele está nos preparando, mas ao mesmo tempo nos consolando nesses momentos difíceis. Aonde Deus treina o seu povo é no deserto. No deserto nós aprendemos a depender mais de Deus, a buscar mais a Deus, sabendo que Ele vai prover nas nossas vidas, que Ele é o Deus da provisão. No deserto da vida, Deus trabalha antes no nosso coração, para que depois nós possamos ser consoladores. Os maiores líderes passaram pelo seu deserto. José, do Egito, teve que passar pelo seu deserto. Foi enganado pelos seus irmãos. Foi levado para o deserto, preso no Egito, mas depois se tornou o sustentador da vida. Deus preparou ele antes para algo maior e melhor, e é isso que Ele está fazendo com a sua igreja. O profeta Elias também passou pelo seu deserto, um momento de ânsia, um momento onde Jezabel perseguia ele, com toda a sua guarda, com todos os seus falsos profetas. Ele foi para uma toca lá, uma caverna, passou um tempo, mas Deus fortaleceu ele no deserto. Até mesmo o Filho de Deus passou 40 dias no deserto, jejuando e orando, para que ele pudesse ser preparado para a vida. Então Deus nos leva para o deserto para melhorar as nossas vidas, para que depois você seja um instrumento, trabalhando primeiro antes em nós, para que nós possamos ser suas ferramentas, seus instrumentos diante de outras pessoas. Por isso que ele diz aqui no finalzinho, ele diz: para que, pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Esse é o papel da igreja, consolar os que estiverem em qualquer tipo de tribulação, de angústia, da noite da alma, onde o coração parece que não tem mais esperança. E nós vamos até eles dizendo: há esperança em Cristo Jesus. Deus tem muito para fazer através de sua vida, como um dia Ele fez na minha. Por isso nós consolamos os outros, mostrando o que Deus fez através de nós, mostrando a cura que houve no nosso coração. Nós não podemos só ser reservatórios, não, cisternas, como era no Antigo Testamento. Cisternas e cisternas rachadas, não podemos ser isso, não. Nós temos que ser um canal de bênção para confortar e consolar outros irmãos na igreja. Em momentos de dúvida, em momentos do vale da sombra da morte, em momentos de perdas, muitos perderam há 2, 3 anos atrás e ainda vamos perder, para consolar aqueles que estão passando, que estão enlutados diante de Deus. Deus, Ele quer fazer isso, quer nos usar como instrumentos de Deus,
naquela hora da angústia que as pessoas passam, Deus ele quer nos usar. Deus quer nos ensinar para que nós possamos ir até eles. Deus ele nunca desperdiçou um sofrimento na Bíblia. Não, tudo tinha um propósito, meus amados irmãos. Nossas angústias têm propósitos. Nossas feridas podem se tornar medicamento para outras pessoas. Nós mostrando o resgate de Cristo, onde Cristo cicatriza toda a ferida do nosso coração. Nós temos que fazer isso, ir diante de outras pessoas e levar consolo e conforto. Se Deus nos consolou, foi para que nós possamos ser consoladores. Essa é a verdade da palavra de Deus. E Ele quer consolar os nossos corações. Ele quer transformar o nosso vale de lágrimas em sorriso. A alegria do Senhor é a nossa força. É isso que Ele quer fazer com a sua igreja. Nossas experiências como instrumento para encorajar outra pessoa que está em luto, que está em pranto, que está em dor, que está na agonia, que está na depressão. É isso que Deus quer nos usar nessa noite como seus instrumentos para consolar outras pessoas. Deus quer fazer isso com a sua igreja. Deus quer usar a sua igreja. Não castigar a sua igreja, não, mas é pedagógico, é um ensino de Deus, para que nós possamos ministrar aos necessitados, aos oprimidos, aos cativos. Deus quer nos usar como instrumentos vivos dele. Meus amados irmãos, nós temos que ser instrumentos, não cisternas rachadas nesse ano de 2026, mas instrumentos para alcançar outras vidas, outras pessoas. Fonte de consolo, fonte de bênçãos espirituais, sendo homens e mulheres abençoadores. É isso que nós temos que ser. Aonde, pastor? Em todo lugar. É vida. É a vida que brota com consolo. Se estamos no nosso trabalho, no trabalho. Se nós estamos na escola, na escola. Se nós estamos na igreja, em qualquer lugar. Fontes inesgotáveis. Buscando o Consolador e indo e sendo um instrumento de conforto e de consolo. É isso que Deus quer das nossas vidas. É disso que Deus quer da igreja dele em 2026. Na medida que nós somos confortados, nós devemos procurar outras pessoas para confortá-las também, consolá-las. Nós não deveríamos nos esquivar de onde há dor, de onde há desespero, de onde há abandono. Não, como igreja nós não podemos abandonar hospitais, clínicas psicológicas. Tem o PAF, como é o nome? Fica lá, CAPS, aí ela ia dizer CAF, estou bem o pastor, hein? CAPS, nós não podemos nos esquivar desses locais, não, nós temos que ir até lá, falar, nos postos, ainda não é proibido o crente entrar nos postos, há vários postos aí, com pessoas necessitadas, com pessoas enfermas, com pessoas já com o pé na cova, que podem ser salvas ainda através da palavra de Deus. Nós devemos estar presentes em qualquer lugar, onde há esse tipo de angústia, de decepção. Nós temos que ser confortadores, consoladores. Havia dois mares, ainda há o Mar da Galileia, onde nós chamamos de distribui vida. A vida lá no Mar da Galileia. Por quê? Porque aonde o mar distribui as águas para outros mares, chove, muitas chuvas, e automaticamente depois transborda para outros mares, outros locais, rios. É rios. Mas há o Mar Morto. O Mar Morto, toda a água que retém, mata tudo. Então nós, como igreja do Senhor, nós temos que fazer uma escolha, ser que nem o Mar da Galileia, onde nós distribuímos, onde as comportas é aberta, e nós vamos regar outras vidas, outras pessoas, ou o Mar Morto, onde tudo que entra de água destrói. Não há vida. Apesar que há uma beirinha lá que começou a ter vida já. Mas não há vida lá. Nós temos que ser e fazer uma escolha nessa noite. Nós temos que fazer uma escolha nessa noite. Nós somos simplesmente um recinto
onde a água chega, onde as misericórdias de Deus chega, onde o conforto de Deus chega, onde o consolo de Deus chega, somente para receber ou para distribuir, desaguar em outras pessoas também. É isso que Deus quer das nossas vidas. É isso que Deus quer da nossa alma. É isso que Deus quer que nós venhamos fazer para os cansados. O nosso verdadeiro sentido da vida só vai ter sentido se nós fizermos o que Cristo fez por nós. Consolar os abatidos, ir de encontro a eles. O Espírito Santo foi derramado nas nossas vidas. Nós podemos instruir outras pessoas, sim, os cansados, os aflitos, os oprimidos, em tempos de sofrimento. Geralmente, a tendência do crente é correr. A tendência do crente é essa. Em vez de sermos canais, aprender, para distribuir para outros. Não, nós precisamos, às vezes, ou geralmente nós corremos. Não. Nós temos que criar relacionamentos para que nós possamos confortar outras pessoas. Consolar os que estiverem em qualquer tipo de angústia. Recebemos de Deus para que possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação, sufocamento. A palavra aqui é angústia. Quem nunca passou por isso? Você tem uma sensação que o ar está faltando, que não tem ar para você respirar. Nós temos que chegar a esses. Nós temos que ir até esses. Falar sobre o amor de Deus. Falar que há esperança, falar que há consolo, conforto em Cristo Jesus. Quando Paulo chega aqui no verso do 5 ao 7, ele vai falar do sentido do sofrimento na vida do crente. Ele vai falar sobre isso. Depois de falar da realidade e do propósito, do consolo, Deus nos consolando para que nós possamos ser consoladores. Eu recebo e dou o que Deus me deu. O que Deus me deu de graça, eu dou de graça. Consolo e conforto. E ele vai falar agora sobre isso. Ele vai falar do sofrimento de Cristo no verso 5, olha o que ele diz. Ele passou por isso, porque assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também, por meio de Cristo, transborda o consolo. Olha o que ele vai falar. Sofrimento, mais conforto e consolo. É isso que ele está falando. Aqui não é um sofrimento vicário de Cristo, não é isso. Foi todo o sofrimento que ele passou. Esse sofrimento dele é único. E foi ele que recebeu para nos dar de graça a salvação, para nos substituir. Mas ele vai dizer aqui claramente, porque assim como transbordam sobre os sofrimentos de Cristo, assim também, por meio de Cristo, transborda o nosso consolo. Ele volta a falar de consolo. Quando nós sofremos por Cristo, Ele cuida de nós, nos confortando e nos consolando. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E é isso que nós temos que fazer em vida. Quando Saulo perseguia a igreja, a gente lembra que os sofrimentos de Cristo veio sobre a vida da igreja, mas veio também sobre Paulo, para ensinar a Paulo. E o apóstolo Paulo foi mestre em consolar outras pessoas. Mestre em consolar, porque ele sempre foi consolado por Cristo. Em momentos difíceis, mesmo sendo apedrejado. Paulo não podia passar numa cidade, meus amados irmãos. Ele passou por tudo isso para poder consolar aquela igreja de Corinto. Expulso, chicoteado, surrado, preso, várias tribulações. Estava claro para Paulo que Deus não nos livra do sofrimento, mas no sofrimento. Porque eles virão. Mas no sofrimento ele vem tratando as nossas feridas. Então ele não vai tirar dos problemas, mas nos problemas. É lá que ele vai agir nas nossas vidas. Porque a nossa vida não é um mar de rosa, não é um parque de diversão aqui não. Nós vamos passar pela fornalha, como os amigos de Daniel passaram. Sedraque, Mesaque e Abednego. Mas Deus estava com eles na fornalha. E livrou eles na fornalha, não da fornalha. Nós vamos ser jogados nas covas dos leões, como Daniel foi jogado.
Mas Ele vai nos livrar na cova do leão, não da cova do leão. É assim que Ele vai agir no meio da igreja, mudando a nossa história, mudando a nossa vida. À medida que aumenta o sofrimento, transborda a graça de Deus. Transborda o nosso consolo. Transborda, é abundante o consolo de Deus para que nós possamos aguentar. Maior é a graça de Deus derramada. Maior é a graça de Deus. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Superabunda o consolo. Transborda o nosso consolo. É isso que Deus faz nas nossas vidas. Os sofrimentos cristãos, meus irmãos, não são para nos derrotar, não. Mas eles são dados por meio de Cristo como preparação para algo maior. Porque a tribulação vai produzir o quê? Salvação. A sementeira dos sangues, dos mártires está aí, espalhada por todo o mundo. Mas está trazendo salvação através da palavra. Isso vai trazer salvação. Então é misericórdia, conforto e consolo e salvação. Olha o que ele diz no verso 6. Verso 6. Ele diz assim. Vamos ler, igreja, aqui, ó. É um pouco grande, mas dá para a gente ler. Vamos lá? Se somos... Louvado seja Deus. O sofrimento traz salvação. Porque é assim que nós mostramos o que Cristo faz por nós na cruz do Calvário. A tribulação traz salvação. É isso que o apóstolo Paulo diz. Se somos atribulados, é para o consolo e a salvação de vocês. Tudo que Paulo sofreu não foi de graça. Se somos atribulados, é para o conforto e salvação de vocês. Tudo que vocês sofreram, meus amados irmãos e irmãs, nessa noite, não foi em vão. É um propósito de Deus nas nossas vidas. Não foi em vão. As cadeias de Paulo, as tribulações de Paulo, foram uma pavimentação para a evangelização. E é isso que nós temos que ter em mente. Paulo pavimentou, as tribulações de Paulo pavimentou para um momento de evangelização, para que vidas fossem salvas através da pregação do evangelho. Torturado, mas muitas vidas foram salvas. O evangelho penetrou em todos os corredores do Império Romano e pessoas foram salvas na Europa, salvas nos Estados Unidos e salvas na América do Sul e salvas em todo o mundo. Porque Deus faz isso. Penetrou nos corredores do império, através do sangue, o sangue dos mártires, como a sementeira do evangelho, que dá vida, que traz salvação através da pregação da palavra. Muitos foram perseguidos na Europa, no continente europeu, descendo para a Ásia. Muitas igrejas foram destruídas pelo comunismo, mas a sementeira do sangue dos cordeiros ficou lá e a igreja avança e cresce para a glória de Deus. Cresce e avança. Lá na China, hoje, a igreja tem mais de 100 milhões de crentes. Através da tortura, através da presos, até da morte, mas muitos estão sendo salvos para a glória de Deus. Muitos estão sendo salvos. Nós temos tudo na igreja. Ar-condicionado, palavra, oração, dedicação, de tudo. O que é que nos falta para que nós possamos fazer o diferente em 2026? Será que é o nosso conforto que está moldando o nosso modo de ser? Será que nós estamos numa zona de conforto para que Deus precisa trazer? Deus precisa trazer um sofrimento no Brasil para que a igreja possa despertar. Será que é isso que Deus tem que fazer? Em vez de nós sermos bálsamos para as vidas, enquanto nós temos a oportunidade de entrar nos locais, consoladores, isso tem que servir de estímulo hoje, porque amanhã pode não dar mais tempo. Ele disse que eles suportaram com paciência, ele usa a palavra paciência, suportaram com paciência. Olha o que é que ele diz aí lá no meio do versículo. Vocês suportaram com paciência.
aqueles que andaram com Paulo, a igreja de Corinto, suportaram as tribulações com paciência. Não é uma aceitação, não. Não é uma conformidade com o que está errado, não. Mas aguardando no Senhor e fazendo a nossa parte enquanto estamos aqui na terra, para que nós possamos triunfar verdadeiramente e chegarmos um dia e colocarmos as nossas mãos diante de Deus e nós dizermos: aqui as nossas mãos, Senhor, aqui o que nós fizemos por Ti, Senhor, não por Ti, mas o Senhor em nós e por nós, Senhor. Nós temos que pensar nisso. Por isso que às vezes nós temos que esperar com paciência, mas não é uma paciência passiva, não. Mas nós temos que ser cristãos que pregue a palavra de Deus, para que verdadeiramente a igreja possa triunfar e ser vitoriosa. Meus irmãos, é como uma planta no deserto. Ela leva calor, chuva e sol, sobre circunstâncias terríveis, desfavoráveis, mas sabendo que ela vai florescer e brotar. Nós temos que ser homens e mulheres de Deus, que possam aguentar com paciência, não querer desistir na primeira tribulação, ou no primeiro vendaval que chega. Não é isso que Deus quer das nossas vidas. Por isso Ele nos dá a última palavra lá no final. Esperança, suportar com paciência o mesmo sofrimento que também nós suportamos. Consolados e também para que o consolo de vocês se torne eficaz. Eficaz é a palavra que Ele usa. Ele vai dizer isso. Esperança Ele usa no verso 7, está aí. Aqui no verso 7, estou me enganando, me perdoe. Olha o que é que Ele fala, verso 7. Ele diz: assim a nossa esperança em relação a vocês é sólida. Agora ele fala de esperança de certeza. Agora sim, a nossa esperança em relação a vocês é sólida. É sólida. Tem bases, tem raízes, tem alicerce que é Cristo Jesus. O crente, ele vai beber do cálice do sofrimento, não tem jeito. Mas sempre vai beber com a taça da consolação na mão. Porque Cristo é por nós. Ele já venceu poderosamente e luta por nós. É assim que nós vamos vencer, com o cálice da consolação na mão. Então Ele não vai nos poupar da tribulação, não, mas Ele vai nos direcionar na tribulação e nos tirar da tribulação. Ele nunca nos priva, meus amados irmãos. Ele nunca nos priva das dificuldades, não nos priva. Mas Ele está conosco nas dificuldades. Isso é ser cristão verdadeiro. Não é depender das circunstâncias, não, mas depender de Deus. Que as circunstâncias adversas vão ter, mas nós teremos sempre a Trindade Santa nas nossas vidas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, nos consolando, nos confortando, nos orientando, nos conduzindo. Eu termino com algumas coisas para que nós possamos pensar nesse ano de 2026, que se iniciou agora, na quarta-feira, para que nós possamos pensar nessa noite. A você que está cansado, sobrecarregado, Deus diz para você: não temas, eu sou contigo. Não se assuste, porque eu sou teu Deus. Essa é a promessa para nós nas nossas vidas. E Jesus ainda diz mais para você que está cansado e sobrecarregado: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Essa é a promessa de Deus nas nossas vidas. Não conforto pessoal, não é isso. Esse texto vai nos lembrar que Deus não é indiferente ao sofrimento do homem, não. Ao contrário, vai dizer que Ele é Pai de misericórdia. O Deus misericordioso, a fonte de toda misericórdia, conforto e consolo. Quando você estiver num momento, meu amado irmão, com um peso emocional na sua vida, com a tristeza, com ansiedade batendo no teu coração, frustrado com alguma coisa, você pode aplicar esse texto na sua vida e olhar que Deus está te confortando, te consolando e cuidando de você. Nós temos que transformar as aflições em momentos de encontro com Deus. Na hora que a aflição bater na porta do teu coração, joelho dobrado, vida com Deus, dependência com Deus. Não só nesse momento, mas sempre. Porque elas vão ser diminuídas consideravelmente. Nós temos que transformar essas experiências em encontros reais com Deus. Dizendo: Senhor,
consola-me nesse momento. Senhor, ensina-me, Senhor, a viver nesse momento que eu não sei o que fazer. Não só por mim, mas que eu possa também ter compaixão do outro e consolar o outro irmão. O consolo gera uma vida com propósito, meus irmãos. Paulo revela que nós recebemos consolo, não para nós, mas para que nós possamos ser instrumentos para outras pessoas. Instrumentos de Deus. Lembrando que Deus não desperdiça sofrimento. Todos os sofrimentos vão ser superados em Deus, somente em Deus. E às vezes nós temos que ser a ferramenta de Deus para ir até o irmão, para chegar até o irmão, uma ferramenta afiada de Deus. Por isso nós temos que nos perguntar: quem ao meu redor está passando por algo que eu vivi, que eu tenho que ir a ele depois que eu sair daqui da igreja? Quem ao meu redor está passando pela mesma coisa que eu passei e eu fui consolado por Deus? Quem eu posso oferecer essa presença de Deus, porque eu já vivi isso? A quem você vai buscar nessa noite, após sair aqui da igreja? Ou amanhã? Quem você vai fazer? Até aqui, irmão, ou uma pessoa que você conhece, um amigo, ou até um inimigo, que você vá até ele e possa dizer: eu já passei por isso, eu já vivi isso. Deus me consolou, Deus me confortou. Eu vou andar com você de mãos dadas. Eu vou caminhar com vocês. As misericórdias de Deus, ela forma caráter. Ser consolado por Deus vai nos dar sensibilidade para que nós possamos moldar o nosso coração. Em vez de olharmos para o sofrimento alheio, com pressa e com julgamento, nós vamos fazer o quê, pastor? Aplicar misericórdia, perdão e compaixão. A capacidade de sentir o que o outro está sentindo. Nós temos essa capacidade nessa noite. Eu sinto, eu sei o que tu está passando, porque eu já passei. Eu posso trazer uma palavra de conforto e de consolo para o irmão. O que é que nós vamos escolher diariamente? Nós vamos trocar crítica pela compaixão, nós vamos trocar censura pela evangelização e pelo amor, ou nós vamos continuar com a dureza de coração? Ou nós vamos ser homens e mulheres consoladores? Nós observamos aqui no texto que a salvação nos sustenta nas aflições. Paulo vai mostrar que o sofrimento nunca foi sinal de abandono, nunca é sinal de abandono da parte de Deus, nunca foi. Nunca foi. Isso nos dá esperança. Sempre esperança na obra salvífica, salvadora de Cristo, mesmo diante das circunstâncias. A igreja tem que continuar militando, marchando, pregando o evangelho da salvação, para que outras pessoas possam se incluir na igreja de Cristo. Consolar, confortar, é uma forma de refletir Cristo em nossas vidas. Quando nós consolamos alguém, nós estamos literalmente vivendo aquilo que Cristo quer que vivamos. É isso que nós temos que viver. Vendo aquilo que Cristo fez por nós e fazendo pelo nosso próximo. Quem é o nosso próximo? Aquele que está mais próximo de você nesse momento, que está passando por algum tipo de necessidade. Nós temos que viver assim. A missão, o ministério é isso. É uma missão, é um ministério árduo para todo cristão, mas nós temos que viver em espiritualidade na prática. Nós temos que nos tornarmos homens e mulheres intencionais. Nós temos que ir confortar os outros, nós temos que ir e ter compaixão dos outros. Mensagens de apoio, ligar para o irmão, visita, um abraço, uma oração por aqueles que estão passando por momentos difíceis. Nós estamos dispostos a fazer isso em 2026? O sofrimento compartilhado como ponte de relacionamento. Participamos das aflições dos irmãos em Cristo, com consolo e com conforto. A ideia aqui é que cristãos, crentes nunca estão sozinhos, não somos uma ilha isolada, não, mas confortando e consolando uns aos outros. Nós temos que cultivar isso em comunidade, para que a igreja possa impactar verdadeiramente.
para que pessoas se sintam seguras, abraçadas e cuidadas nesse local onde a presença de Deus está. É assim que nós temos que viver. Não é uma performance humana, não, mas é vida com Deus, vida diante de Deus. Pastor, eu cheguei aqui cansado, sobrecarregado. Eis a boa notícia. Eis a boa notícia. Deus é a fonte de todo consolo e conforto e salvação. Nós ouvimos aqui hoje nessa pregação. Pastor, mas eu não sou crente ainda. Creia. Creia em Jesus Cristo. Creia que Ele vai trazer todo o conforto, o consolo para o seu coração. A esperança, a certeza e as garantias somente em Cristo Jesus, nosso Senhor. No sangue que Ele verteu na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos estar hoje aqui. Conforto, consolo e salvação somente em Cristo Jesus, nosso Senhor. Somente nele. Vamos orar em nome de Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás no céu, nós te louvamos, Deus, nessa noite. Te bendizemos e já te agradecemos, ó Deus, por mais uma noite. Ó Deus, primeiro domingo à noite, primeiro culto à noite de 2026. Como é bom, ó Deus, viver em união com os nossos amados irmãos. Ó Deus, receber aqueles que nos visitam nessa noite. Que prazer, ó Pai, a tua igreja recebe carinhosamente aqueles que vieram, ó Deus, para poder te adorar também em comunidade, ó Deus. Que eles possam se sentir parte dessa igreja. Uma igreja viva, uma igreja que pertence ao Deus vivo, ao Deus eterno, ao Deus imutável. Ó Deus, que eles possam se sentir abraçados, confortados, consolados. Que a tua igreja possa viver verdadeiramente essa palavra. O Deus de toda a consolação está no meio dela. E nós somos, ó Deus, instrumentos agora para consolar outras pessoas. Aqueles que estão abatidos, aqueles que estão cansados, aqueles que estão oprimidos, aqueles que estão sobrecarregados. Que a tua palavra possa penetrar nos seus corações, sabendo que Cristo nos conforta, nos consola e nos tira dessas dificuldades, dessas amarguras, e renova a nossa fé, renova a nossa esperança. Ó Deus, que o Senhor continue cuidando da tua igreja, não só nesse período de 2026, ó Deus, mas todos os dias. Louvamos a Deus por cada um que fez parte, ou está fazendo parte dela agora. Cada um que te exaltou, cada um que te adorou, como essa doxologia maravilhosa que nós vimos hoje aqui. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoa com todas, ó Deus, as suas misericórdias, o seu conforto, o seu consolo, que vem cuidando da sua igreja, que vem dirigindo a sua igreja, Pai. Ó Deus, mas nesse momento eu te peço, ó Deus, para aqueles que ainda não tiveram experiência com o Senhor, ó Deus, sabendo que há esperança, e a esperança está no nosso Salvador, no nosso Redentor, aquele que vive para todo sempre está no meio da sua igreja, aquele que traz o coração aflito e chama para que nós possamos vir até Ele. Que teu Santo Espírito, ó Espírito Santo de Deus, possa soprar nessa noite nesses corações, naqueles que ainda não tiveram experiência contigo, em te reconhecer como o único e suficiente Salvador. Ó Deus, o verdadeiro conforto está, ó Deus, naquele que está no trono e que nos consola diariamente. Que eles possam crer, ó Deus, porque nós observamos aqui na tua palavra que todas as tribulações que a igreja passa, o propósito maior é a salvação de pessoas, de vidas. Ó Deus, o Senhor tem cuidado e continuará cuidando, e que nós possamos sair daqui hoje, ó Deus, renovados, regozijados, homens e mulheres, ó Deus, filhos teus, cheios do Espírito Santo de Deus, transbordando nesse ano de 2026. A tua graça, a tua misericórdia, o teu amor nos alcançou.
E nós somos gratos, ó Deus, por essa noite. Mais uma vez eu te peço, ó Deus, por aqueles que ainda não tomaram uma decisão. A igreja continua orando. Alguém nessa noite que reconhece que Cristo é o seu único e suficiente Salvador e quer tomar uma decisão diante de Deus em confessá-lo como seu único e suficiente Salvador, sabendo que é Ele a fonte inesgotável de todo conforto, de todo consolo. Alguém que ainda não é cristão, que quer reconhecer Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, se há, levante de suas mãos que eu quero orar pela sua vida. Alguém com convicção, pastor, eu tenho convicção que Deus é o meu Salvador, é o meu Redentor, é o meu Consolador, o Espírito Santo. Eu ouvi o Consolador, o Espírito Santo. Há alguém nessa noite que nos visitam ou que já está nos visitando e quer tomar essa decisão diante de Deus, de reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador? Há alguém afastado, alguém distanciado de Cristo que quer se reconciliar nesse momento com Deus, Deus tratando o seu coração, te confortando, te consolando? Alguém? Se não há, que Deus possa te dar uma nova oportunidade, meu amado irmão. Te louvamos, Deus, nessa noite, ainda diante de Ti, ó Pai, pela Tua palavra, ó Deus, de consolo, de conforto, de ânimo, ó Deus, nesse ano de 2026. Que a Tua igreja, os Teus filhos possam estar com os olhos fixos no Senhor, não olhando para a direita nem para a esquerda, mas olhando para o autor e o consumador da nossa fé, Jesus Cristo, nosso Senhor. Que o amor de Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que a graça redentora, salvadora, transformadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações e a santa presença do Espírito Santo de Deus esteja conosco, não só hoje, mas todos os dias das nossas vidas. Oração silenciosa, a igreja se despede.